pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Estaremos hoje a gravação do primeiro período, né, com os conteúdos que envolvem matrizes, que envolvem determinantes e sistemas lineares, né? A gente vai fazer esse trabalho aqui com vocês, trabalhar esses conteúdos. Hoje a gente vai iniciar o estudo das matrizes, né? Vários vídeos a respeito desse assunto aqui. A gente inicia. Essa aula inicial, o que a gente vai fazer? A gente vai conhecer, né, o que é uma matriz, né, que elemento matemático é esse, como é que eu represento a matriz, tá? Então a gente vai nessa aula conhecer. Posteriormente a gente vai trabalhar operações com matrizes, tipos de matrizes, fazer problemas, resolver problemas envolvendo matriz, tá? Vai fazer um estudo completo, né? Então hoje é uma aula de conceito, a gente vai conhecer a matriz, como é que ela é formada, tá? Então vem comigo que para a gente começar a fazer esse estudo. Ok, galera, vamos iniciar com uma situação, né? Conceito de matriz é um tema da nossa aula. Uma situação. Ó, a tabela abaixo mostra a produção de uma fábrica de veículos nos 4 primeiros meses de 2021. Tá? Então, o que aconteceu aqui? É muito comum, né, a gente organizar as informações na forma de tabelas. Né? A tabela é um elemento até da estatística, né, que a gente utiliza para organizar os dados. Então veja aqui nessa tabelinha, eu tenho aqui dois modelos de carro, né, vou chamar aqui de modelo A e modelo B, e aqui foi a produção. Ó, em janeiro ele produziu 50 unidades do modelo A, 40 unidades do modelo B, já em fevereiro 70 e 30, já em março ele produziu 60 do A e 35 do B. Em abril, 90 do A e 40 do B. Perceba que ele organizou, né, se organizou essas informações através de uma tabela. Esses números estão organizados na forma de tabela. E a tabela você tem uma linha, nesse caso aqui você tem duas linhas e você tem 4 colunas. Professor, o que isso tem a ver com o assunto de hoje? Essa organização aí desses números através de matrizes, o que é, através de tabela, o que tem a ver isso com matriz? Galera, isso aqui é uma matriz. Tá? Uma matriz nada mais é do que a disposição de valores na forma de tabela, na forma de uma tabela, onde essa tabela é formada por uma quantidade m de linhas e a quantidade n de colunas. Tá? Então, quando se fala de matriz, na matemática, a matriz é isso aqui, ó. É uma disposição de números através de uma tabela. Essa tabela é formada por linhas e colunas. Então, esse elementozinho matemático que a gente vai trabalhar aqui, tá? A gente vai definir, dar aquela definição matemática, né? Botar como é que é a representação geral, tá? Conhecer um pouquinho. Depois a gente vai trabalhar as operações, os tipos de matriz. Então, esse é o elemento matemático que vai ser alvo do nosso estudo aqui nessas primeiras aulas. Beleza? Então, definição. Vamos definir matematicamente. Esse aqui é o conceito, né? O conceito é a ideia, e a matemática vem e define, fecha aquela ideia através de uma definição matemática, que é uma coisa mais fechada, né? Então, veja só. Chamamos de matriz uma tabela, né? Como a gente estava falando para vocês, de números reais, dispostos em m linhas e n colunas. A gente vai padronizar aqui essas letras aqui. A gente vai chamar sempre de m a quantidade de linhas que uma matriz tem e n a quantidade de colunas que uma matriz tem, certo? Dizemos que essa matriz tem ordem m por n. Galera, o que é a ordem de uma matriz? Tá? A ordem justamente é a quantidade de linhas que ela tem e a quantidade de colunas que ela tem. Por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, ó, quantas linhas essa matriz tem? Quem vai ser meu m? Que é a quantidade de linhas. Esse m vai ser igual a 2, porque ela possui 2 linhas. Tá? Quantas colunas essa minha tabela tem? Chama aqui de n. Aqui você tem 4 colunas. Ó. Tá? Então eu posso dizer que essa matriz tem ordem 2 por 4.
Tá? Isso aqui representa a ordem da matriz. Então, o que é a ordem da matriz? A ordem representa a quantidade de linhas que ela tem e a quantidade de colunas. Tá? Então, essa é uma matriz 2 por 4. Vamos padronizar essa ideia também de que esse primeiro número aqui da ordem representa a quantidade de linhas e esse segundo aqui representa a quantidade de colunas. Beleza? Então, vamos ler de novo a definição. Então, chamamos de matriz uma tabela de números dispostos em m linhas e n colunas, dizendo que essa matriz tem ordem m por n, né? Então, um exemplo aqui de uma matriz, ó, tem aqui. A gente representa geralmente as matrizes por letras maiúsculas, né? E os números a gente vai dispor entre parênteses ou colchetes, tá? Então, aqui, por exemplo, menos 1, 4, 3, 2, 1 e 7, 0, 5 e 8. Então, aqui é uma matriz. Tá? Que matriz é essa? Matriz 3 por 3. Tá? Ela possui 3 linhas e produz 3 colunas. A gente falou um pouquinho de representação, né? Já adiantando. Representação. Então, geralmente, né? Geralmente, a gente dispõe as matrizes, os elementos de uma matriz, entre parênteses ou entre colchetes. Tá? Você pode usar essas duas representações. Tá? Então, vou colocar aqui outros exemplos aqui. Então, você pode, vou chamar aqui de uma matriz B. Eu vou dispor aqui os elementos dessa matriz em colchete. Ó. Posso usar aqui um colchete. Ó. Vamos lá. Menos 1, 4, 5, 2, 7, 9, 3, 4. Tá aqui mais uma coluna. Então tá aqui, ó. Isso aqui é uma matriz, ó. Veja que é uma tabelinha, né, galera? Ó, você tem aqui 2 linhas e você tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Se eu perguntar qual é a ordem dessa matriz, essa matriz está em que ordem? É uma matriz 2 por 5, tá? Uma matriz formada por 2 linhas e 5 colunas. Mas você pode fazer a representação também, como eu fiz aqui, ó, nesse exemplo. Eu posso representar também por colchetes. Então, aqui, uma matriz C, aliás, por parêntese, colchete foi o que a gente fez aqui nesse primeiro exemplo. Então, veja bem, eu posso botar aqui menos 1, 5, 9, 3, 7, 10, 1 meio, 4 e menos 1, certo? Então, essa aqui é parecida com essa, uma matriz 3 por 3. Mais tarde, quando a gente for estudar, tipos de matrizes, né? A gente vai ver que essa matriz aqui é uma matriz importante, chamada matriz quadrada. Porque aquela matriz quadrada é uma matriz que possui a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas, certo? Chamada de matriz quadrada, mas a gente vai falar dessa matriz mais na frente, que é uma matriz bastante importante, inclusive no cálculo de determinantes. Depois a gente vai ver o que é determinantes. A gente vai usar esse tipo de matriz aqui, que é a matriz quadrada. Tá? É a matriz mais importante que a gente usa mais, certo? Beleza, turminha? Então, acho que já deu para ter uma noção geral do que é uma matriz, que é o conceito, é uma tabela de números organizada em linhas e colunas. Beleza? A quantidade de linhas e a quantidade de colunas define a ordem da matriz. Beleza? Representação. Como é que eu posso representar? E vocês já são acostumados com isso, na matemática a gente costuma pegar um elemento e dar aquela representação geral. Tá? Como é que eu posso representar de maneira geral uma matriz, os elementos de uma matriz? Tá? Isso aqui é importante. Ó. Então vamos formar aqui a primeira linha dessa matriz. Uma representação geral. Ó, isso aqui é o elemento A1, A12, A13, até você chegar no A1N. Certo? Olha, veja bem, o que é isso? O que é esse índice aqui? O que ele representa? Esse primeiro número aqui do elemento, ele representa a linha que ele está. Tá? Então, o elemento A1 é um elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Tá? Então, esse índice aqui, ó, esse índice ele vai dizer a posição do elemento dentro da matriz.
Muitas questões do Enem estão abordando esse ponto da matriz, essa forma como os elementos se dispõem dentro da linha, dentro da matriz. Então, esse índice aqui, o primeiro valor representa a linha que ele está ocupando, certo? E o outro representa a coluna. Beleza? Então, vamos lá. Olha aqui, ó, vou formar aqui o segundo. A21, A22, A23, até chegar no A2N. Certo? Ó, esse elemento já está na segunda linha e na primeira coluna. Esse aqui, segunda linha, está na segunda linha e está na segunda coluna. Tá? O A23 está na segunda linha e na terceira coluna. Certo? E assim sucessivamente. Que eu vou chamar de AM1. Aqui vai ter um AM2. E um AM3. Até chegar aqui o AMN. Certo? Então essa aí é a representação, a forma geral que eu represento as matrizes. Perceba que esse último elemento aqui, ó, o índice dele, tá? O índice dele vai determinar a ordem da matriz, ó. Bem aqui, ó. Coincide com a ordem da matriz. Então, de maneira geral, é assim que a gente faz a representação de uma matriz. Tá? Vamos fazer aqui uns dois exemplos para a gente trabalhar essa questão dessa representação. Certo? Aí, turma, outra coisa. Então, nós dizemos que essa matriz é uma matriz A, formada por elementos A e J. Esse I é a linha, e esse J é a coluna. MN é o quê? É a ordem, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Tá? Então, isso aqui é a forma também de você representar uma matriz. Tá? Essa matriz A, formada por elementos A e J, esse I representa a linha que ele ocupa, esse J a coluna, sempre assim. Esse M e esse N são a quantidade de linhas e colunas da matriz, que é a ordem. Né? Beleza? Então, fazer aqui esse exemplo 1 aqui para a gente treinar a questão da representação. Tá? Olha só, ele pede para a gente construir uma matriz AIJ 2×3. O que significa isso? Que essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Tal que os elementos AIJ, esse AIJ são os elementos da matriz, são formados por essa fórmula aqui, ó, I mais J ao quadrado. Ele me deu uma fórmula de encontrar os elementos dessa matriz. Tá? Então, turma, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é você representar a sua matriz na sua forma geral. Não é uma matriz 2×3, eu sei que essa matriz vão ter 2 linhas e 3 colunas. Então, quais são os elementos dessa matriz? Vai ser o elemento A1, A12 e A13. Professor, o senhor parou no A13 por quê? Porque ele tem 3 colunas. Tá? Vamos formar agora a segunda linha. Quem é a segunda linha? O A21, o A22 e o A23. Certo? Então tá aqui a minha matriz, ó, 2×3. Como eu falei ainda agora para vocês, né? Esse último índice aqui, ó, ele coincide com a ordem da matriz. Beleza. E agora, turma, a gente vai encontrar quem é cada elemento desse aqui. Ele me deu uma fórmula. Ele falou que cada elemento AIJ vai ser formado pela fórmula 1I mais J elevado ao quadrado. Certinho? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui ó, o elemento A1. Então, quem vai ser o A1? Ó, quem é o I e quem é o J? Tá aqui, ó. Esse aqui é o I, que é a linha dele, e aqui é o J, a coluna. Então, aqui vai ser o quê? 1 mais 1 elevado ao quadrado. Né? Então, aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Então, encontrei quem é esse carinha bem aqui. E assim eu vou fazer com todos os outros. Quem é o elemento A12? Vai ser 1 mais 2 ao quadrado. Só substituir o I e o J aqui da fórmula. Então, aqui vai ser igual a 3
ao quadrado, que vai ser igual a 9. Certinho? Vamos encontrar o elemento A13. A13. Então vai ficar 1 mais 3 elevado ao quadrado. Não é isso? 1 mais 3 é 4, né? Então 4 ao quadrado vai ser igual a 16. Perceba que eu já montei aqui a minha primeira linha, né? Tá? Vamos agora encontrar a segunda linha da minha matriz. Certinho? Então vamos lá, olha só. Vamos encontrar o elemento agora A21. Tá? A21 vai ser igual a 2 mais 1 elevado ao quadrado. Certo? Então 2 mais 1 é 3. 3 ao quadrado é 9. Certo? Vamos encontrar agora o elemento A22. A22. Então aqui vai ficar 2 mais 2 elevado ao quadrado. É isso? Então 2 mais 2 vai ser igual a 4. Então você tem 4 ao quadrado igual a 16. Certo? Por último, vamos formar o elemento A23. Então, A23 vai ser igual a 2, que é o I, o 3, que é o J, ao quadrado. Então, 2 mais 3 é 5. 5 ao quadrado é igual a 25. Certo, turminha? Então, veja que a gente encontrou, através dessa expressão, né, formadora, né, todos os elementos da matriz. Agora eu vou só organizar, né? Vamos agora organizar a nossa matriz, colocar aqui os elementos que compõem. Então, aí eu tenho que prestar atenção para colocar isso na ordem, tá? Então eu não posso errar, porque cada elemento desse, ele tem bem estabelecido onde ele está. Então eu não posso colocar o elemento A1 em qualquer lugar. O elemento 1 a 1 está aqui, ó. É o elemento da primeira linha e da primeira coluna. Então aqui vai ficar o 4, né? O A12 é o 9, fica posicionado aqui, certo? O A13 é o 16, certo? O A21 é o 9, certo? O A22 é o 16, aqui, tá? E o A23 é o 25, certo? E aí, pronto, formei a minha matriz que tem a ordem 2 por 3. Certo, galera? Tá? Essa outra questão vai ficar de exercício para vocês, é a mesma coisa, tá? Notem só, ó, construir uma matriz B, chamei B, B e J, que é uma matriz 2 por 2, né? Tal que B e J são os elementos da matriz, são formados por essa fórmula 2i mais J. Então você vai formar a matriz, ó, vai ficar como se fosse até aqui, ó. Que é uma matriz 2 por 2 de duas linhas e duas colunas, também uma matriz quadrada. E aí você vai formando os elementos da mesma forma e depois compõe. Certo, minha? Então olha só, na aula de hoje a gente iniciou um capítulo, né, uma parte. Na verdade, são 3 assuntos bastante sequenciados, que é a matriz, o determinante e o sistema linear. Um precisa do outro. Tá? Então, se você tem que estudar bem matriz, para que você aprenda determinante, para que você possa usar depois o determinante na resolução de um sistema linear. São 3 capítulos que eles são assim irmãos. Tá? Um precisa do outro. Então, hoje na aula a gente iniciou o conceito de matriz. Viu o que é uma matriz? Viu como é que ela é formada? Falamos aí de ordem de uma matriz, né? Falamos da sua representação geral, como é que eu represento uma matriz de maneira geral. Tá? E fizemos até algumas questões, alguns exercícios. Beleza, então? Valeu, turma. Um abraço a todos. Já sabe, né? Hashtag Fique em Casa Aprendendo.